Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início a mais um Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, diante das sombras, Pai, que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra. Mas desejamos, Pai, externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens, Pai, perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros, Pai, pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor que acende as estrelas e faz girar os astros abandonou a humanidade terrestre. Compadece-se, Senhor, das nossas misérias morais e abençoa-nos. Releva a nossa ignorância, Pai, tolera a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar, ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas, um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Pai, eis a nossa rogativa, ajuda-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajuda-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, Pai, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Pai, ajuda-nos a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajuda-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de nós. Na noite de hoje faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Estamos estudando Pagar o mal com o bem no item 2. A leitura diz assim. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então, vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Pagar o mal com o bem está inserido dentro do contexto de amar os nossos inimigos. Mas o que seria um bem? Ou o que seria um mal? O mal, meus irmãos, é tudo aquilo que nos distancia de Deus, que nos distancia das leis divinas, da lei de amor, da lei de caridade. E o bem é tudo aquilo que nos conecta, que nos aproxima de Deus, que nos faz,
nos aconchegarmos nas orientações iluminativas que o Evangelho nos traz. Então, meus irmãos, sabendo o que é o mal e o que é um bem dentro do contexto que traz o Evangelho, como seria isso, pagar o mal com o bem? Seria, a cada momento da vida em que nos sentirmos prejudicados, buscarmos ter uma atitude de benevolência, ao invés de revidar praticando o mal. Na sociedade em que vivemos hoje, muitas vezes não revidar ao mal, a uma ofensa, é considerado muitas vezes até uma desonra. Mas Jesus, meus irmãos, nosso modelo e nosso guia, nos esclarece que maior honra está em não revidar, em não pagar o mal com o mal, em converter o mal recebido em bem, transformando-o através da caridade. Então, de maneira prática, no nosso dia a dia, nos grupos sociais, familiares, nos nossos relacionamentos, nos grupos religiosos que frequentamos, vamos ser constantemente desafiados a respeito da prática do amor. A prática do amor para com aqueles que consideramos nossos inimigos também. Então, sempre haverão desafios, momentos em que nós seremos requisitados a testemunhar a respeito de como pagaremos o mal que recebemos. Essas reflexões, muitas vezes são controversas, mas colocada frente ao amor, que é o mandamento maior que Jesus nos ensina, poderemos ver total congruência desses ensinos trazidos. Então, meus irmãos, Jesus nos fala justamente que não há grandeza nenhuma em fazer o bem apenas àqueles que são bons conosco. As pessoas muitas vezes, têm essas atitudes de interesses, que envolvem ali interesses. E o sentimento genuíno de caridade, ele é desinteressado. Então, esses irmãos que em algum momento nos prejudicaram, eles merecem o nosso amor, a nossa consideração. São irmãos que estão em desalinho, irmãos que muitas vezes não conhecem o Evangelho de Jesus. São irmãos que encontram-se em sofrimento. E ao invés de repeli-los, de emitir para ele energias de rancor, de ódio, de vingança, de revanche ou de revide, devemos, na verdade, direcionar os nossos pensamentos amorosos, orar por eles, vibrar para que eles possam ter o ensinamento que necessitam a respeito da moral cristã, que eles possam, Senhor, receber as bênçãos dos teus ensinos, ter a oportunidade de se refazer, de se redimir desses erros cometidos. Até porque todos nós somos aprendizes, somos espíritos imortais a caminho da nossa perfeição moral. E como estamos a caminho, todos nós cometemos erros, enganos, falhas, e merecemos também uma oportunidade de refazer as nossas histórias. Assim como nós muitas vezes cometemos erros em relação aos nossos irmãos e recebemos a chance de nos refazer, de nos reajustar,
nós também devemos oferecer ao nosso irmão essa oportunidade em nome da lei do amor universal, em nome da lei de caridade, que é fazer ao outro sem esperar nada em troca, dar esse primeiro passo. Nós sabemos, meus irmãos, que é algo desafiador, mas é importante que nós, em nosso coração, cultivemos esse pensamento, esse sentimento de sempre dar ao outro a oportunidade, através do perdão pelo que ele nos fez, através da benevolência direcionada para as atitudes que teremos com ele, através dos pensamentos e das atitudes de verdadeira caridade para com aquele irmão. Certa feita, em um diálogo entre Jesus e Simão Pedro, registrado por Amélia Rodrigues, Simão Pedro estava muito aflito e chateado, porque Jesus era caluniado, era perseguido, era ofendido por alguns membros do Sinédrio. E o Simão Pedro: Jesus, como poderemos agir? Precisamos nos defender. O que devemos fazer? Eles nos agridem, nos perseguem. E Jesus, com aquela sua calma, com aquela sua paz, serenidade, imbuído do sentimento da pura caridade, disse: Simão, devemos agir com compaixão, com perdão. Mas, Senhor, disse o Simão, porque não aceitava muitas vezes, não compreendia. Até hoje não compreendemos muitas vezes os ensinos de Jesus. E aí Jesus exemplificou: Simão, que faz uma flor ao ser esmagada? Perfuma aquele que a esmagou. Então, meus irmãos, para finalizar essa nossa fala de hoje, tão reflexiva, que merece de nós pensamentos a respeito, novas leituras, novos entendimentos a respeito do amor aos nossos inimigos, eu finalizo aqui trazendo justamente essa reflexão que Jesus fez junto a Simão. Como estamos reagindo diante das ofensas? O que podemos fazer para melhor conduzir as circunstâncias em que nos encontramos diante de uma situação como essa? Então, meus irmãos, que sejamos como as flores mencionadas por Jesus, que ao serem pisadas, exalem um perfume tão intenso de amor, de caridade, que possa comover, impregnando aquele que nos dirigiu a ofensa, com amor, com fraternidade, com benevolência, com indulgência. Muita paz a todos. Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação de nossas águas. Querido Deus, peço que nossas águas sejam todas fluidificadas, em nome santo de Jesus. Que os espíritos bondosos coloquem fluidos de saúde, de harmonia, de paz, que ao bebermos dessas águas, venhamos sentir nosso organismo sendo restaurado de males, não só da carne, mas de males espirituais. E que aonde houver um irmão doente, ou nos hospitais, ou em suas casas, que eles recebam um bálsamo
através das águas, que uma luz divina chegue até as águas dos rios, dos reservatórios, rios, cachoeiras, que todos sejam agraciados, que Jesus nos proteja hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, e que assim seja.